seu áudio tá bem aí? Tá, eu estou escutando bem. Não estou conseguindo ouvir o senhor, peraí. Não tá? Vem cá, Samuel. Todo mundo Samuel, ouve o pastor Adriano? estão ouvindo? Sim, dá para ouvir. Dá para ouvir. Então é o senhor aí. Ai, ai. Amém. Pastor Adriano, me ouve agora? Como? Me ouve agora, pastor? Tudo certo? Estou ouvindo bem. Estão me ouvindo aí, Glória a pessoal? Deus. Estão ouvindo? O Éder Os alunos Pinheiro. ouvem bem? Sim, aqui eu estou escutando. Está escutando? O Hermisson. Amém. Queridos, Pastor sejam Esther. bem-vindos. Sejam bem-vindos à aula da Escola Bíblica. Esse é um projeto regional da nossa igreja, Escola Bíblica Online. E hoje nós convidamos o pastor Adriano, pastor titular da igreja do Passo de Torres, para trazer uma aula sobre os fundamentos do perdão. Os fundamentos do perdão. Perdão, o coração do evangelho. Pastor Adriano é meu amigão, pastor de minha confiança. Está fazendo um trabalho maravilhoso lá na cidade de Passo de Torres. Pegou uma igreja numa situação, transformou. Deus está trabalhando poderosamente naquela cidade através do ministério dele. E por isso que eu resolvi convidá-lo para trazer essa aula nessa semana e na semana que vem. Queridos, aproveitem, façam bastante pergunta, que o homem é inteligente, tem 3 anos de TQ aí. Eita glória, só o Espírito. Tem 3 anos de TQ aí, de carreira, e eu vou ficar aqui, estou numa reunião aqui no meio, na outra sala, estou em outra reunião, mas estou aqui com o coração com vocês, estou acompanhando quem está entrando, estou acompanhando as perguntas no chat. Deixa eu orar por vocês, então. Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar essa aula, nós queremos consagrar esse momento. Nós pedimos para que o Senhor use a vida do pastor Adriano. Nós pedimos que o Senhor, Pai, fale, meu Deus, através das suas palavras, o Senhor fale através da sua boca, que o Senhor use as suas mãos, os seus olhos nessa noite, que ele seja, meu Deus, verdadeiramente boca do Senhor, que nós possamos crescer nessa noite no conhecimento da tua palavra, que os alunos sejam levados ao conhecimento do perdão, à importância do perdão, em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Gente, Deus abençoe, pastor Adriano, boa aula. Amém. Qualquer coisa é só chamar. Amém. Obrigado, pastor, pela confiança. Valeu. Então vamos lá, então. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite, paz, pastor. Dá para ouvir bem? Sim. Tá bem. Glória a Deus. Então, como o pastor Jonas falou, vamos hoje falar algo de suma importância dentro do evangelho, dentro do cristianismo, dentro da nossa vida cristã, que é acerca do perdão. É um assunto muito importante que nós vamos nessa noite abordar com vocês. Fique à vontade para fazer alguma pergunta, o que nós não soubermos responder no momento, poderemos estar respondendo na próxima aula, na terça-feira que vem. Vamos lá, então. Aprendendo a perdoar é o tema da nossa aula hoje. Aprendendo a perdoar. O coração do evangelho. O perdão é o coração do evangelho, é algo fundamental na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Nós precisamos aprender acerca do perdão. Se caso qualquer dúvida aí, pode me interromper, que eu paro e a gente pode conversar. Amém? Vamos lá. O perdão é um dos princípios mais fundamentais e desafiador da fé cristã. Quem concorda com isso? Diga um amém aí. Estão me ouvindo? Alô? Estão Amém. ouvindo? Sim, Pode me interromper aí, que a gente para e a gente continua conversando. Vamos lá. Ele reflete a natureza de Deus
e é crucial para o bem-estar espiritual e emocional do cristão. Você concorda com isso? Vocês concordam? Amém. Amém? Outra glória, não estou sozinho. Glória a Deus. Esse estudo explora a importância, os desafios e as práticas do perdão na vida cristã. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, você está com a sua Bíblia aí, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Vocês podem abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 14 ao 15. Vamos fazer leitura da palavra de Deus, que é de suma importância. Diz assim: porque se nós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha a importância do perdão. Se nós não perdoarmos alguém que nos ofende, nos fere com palavras, ou seja qual for a atitude, Deus está dizendo que ele também não poderá nos perdoar. Olha a importância. E a gente sabe que perdoar, a gente vê muitas pessoas hoje, né, dentro como eu sou pastor titular, a gente vê muitas pessoas, né, que às vezes carregam traumas na vida, e às vezes tu vai conversar com elas, é a falta de liberar o perdão. Inclusive, até saiu um tempo atrás uma pesquisa, não sei se vocês já ouviram falar, o médico falando que a causa, às vezes, de câncer é por consequência da falta de perdão. Alguém de vocês já ouviu essa frase, já ouviu esse assunto? Eu já ouvi, pastor. Já ouviu? ouvi dizer que a falta de perdão acaba causando um mal para a pessoa, um mal tão grande que a pessoa acaba adoecendo, né? E o câncer é uma das doenças que acaba atingindo a pessoa. Corretamente, irmã Alice. Sabe que uma certa vez um pastor, ele deu um testemunho que ele foi orar no hospital por uma senhora. Ela estava enferma, inclusive de câncer. E ele, antes de orar por ela, ele abordou esse assunto sobre o perdão. E para surpresa dele, essa senhora, ela guardava uma grande mágoa no coração. E por falta de não liberar o perdão, né, causa, como a senhora acabou de falar, irmã Alice, câncer, úlcera e tantos outros problemas. E aí ele primeiramente pediu a ela, né, orientou ela para ela fazer a oração liberando o perdão, e ela fez a oração, né, juntamente com o pastor, e ali Deus acabou fazendo uma grande obra de restauração na vida daquela mulher. Isso serve até para nós, né? Eu não sei se a maioria de vocês que estão estão assistindo, já são pastores, obreiros, mas isso leva uma lição para nós. Às vezes a gente vai orar, chama a gente para orar por uma pessoa que está enfermo, é interessante a gente fazer uma entrevista com essa pessoa, porque às vezes aquela enfermidade é por consequência de falta de perdão, a pessoa não perdoa, e por isso que as doenças, né, acabam surgindo na vida das pessoas. E é muito interessante a gente conduzir essa pessoa a liberar o perdão. E como tem pessoas no nosso meio com essa dificuldade, não é? O que vocês acham? Pode falar aí, irmão Éder, Pinheiro, pastor Esther. É verdade, tem muita gente que precisa do perdão, né? E tem um detalhe que, se a gente não perdoar, Deus não perdoa, que nem o senhor comentou, né? Sim. E nem sempre tu perdoando a pessoa, tu é obrigado a conviver com a pessoa. O que Deus quer é que tu libere o perdão. Tu não precisa conviver com ela, né? Corretíssimo. E pegando até essa aula, aproveitando, quero compartilhar algo com vocês que até inclusive aconteceu comigo anos atrás.
um acontecimento que trouxe muita dor no meu coração. E eu tive uma manhã, eu estava orando em casa, e Deus fala no meu coração, através do Espírito Santo, ministra no meu coração, que eu precisava ir até a casa desta pessoa, né? Na realidade, foi ela que fez algo contra mim, mas eu tinha que ir lá e pedir perdão. E eu fiz conforme Deus havia me orientado. Incrível que pareça, parece que assim, saiu do meus ombros um peso que eu carregava. Olha como é que a gente pode perceber que é espiritual. É espiritual. E o inimigo, sabendo disso, ele quer nos manter preso. O inimigo sabe que quando nós liberamos o perdão, os céus se abram sobre nós. O mundo espiritual, a ação de Deus, ela começa a agir na nossa vida, nos tornando pessoas melhores. E aí eu fui lá na casa dessa irmã, pedi perdão, né, para ela, e a gente orou, até choramos na sala ali, e foi um verdadeiro derramar de Deus. Então, a importância do perdão. E hoje essa aula vem para mim dar essa aula, e eu já passei por essa situação, então eu posso falar com total propriedade, né? E hoje eu não tenho dificuldade. Hoje eu não tenho dificuldade de pedir perdão, né, quando eu erro, quando a gente às vezes acaba, enfim, né, errando. Eu tenho facilidade de chegar e pedir perdão. Então, serve isso aí, né, um testemunho para vocês que talvez aí estão gateando no ministério, são novos na fé, ou talvez alguns já têm bastante tempo, mas a gente sempre está aprendendo. Amém? Amém. Vamos Amém. lá. A importância do perdão, o fundamento bíblico. Qual é a base bíblica para nós liberarmos o perdão? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você me ajude nessa aula. Eu quero que você interage comigo. Abra a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia, e vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Se você tiver aí, abra e leia para nós aí, em nome de Jesus, para nós vermos o fundamento bíblico sobre o perdão. Quem vai ler? Éder, vai ler, Éder? Isso. Amém. Então leia para nós. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Sejam bondosos. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha aí, ó. Sejam bondosos, compassivos, um para com os outros. Então, está aí, né, o fundamento bíblico, caso você tinha alguma dúvida em relação ao perdão, é bíblico. Nós precisamos, nós como os verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, não podemos nos omitir. Se erramos ou pecamos, temos que pedir perdão, porque é assim que a Bíblia nos orienta. Amém? Vamos Amém. lá. Condição para o perdão divino. Mateus, né? Foi o Mateus capítulo 6, 14 que nós fizemos a leitura. Condição para o perdão divino. Nossa disposição em perdoar afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando não perdoamos, o nosso relacionamento com o nosso Deus fica, né, interrompido. Não há como Deus ouvir a nossa oração. E olha, interessante aqui, acrescento, talvez não tenha aqui nesse estudo, mas quero acrescentar para o nosso aprendizado. Jesus ele fala acerca da oferta. Quando fores ofertar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, ele diz para você não ofertar, né? Nessas palavras, né? Porém, em outras palavras, né? Ele diz, não oferte, deixa ali e vá, peça perdão e depois você volte a fazer o ato da oferta.
Alguém já leu esse versículo na sua caminhada cristã? Já li. Tu viu a importância, o perdão. E vamos lá. É essencial para a vida espiritual. O perdão é essencial para a vida espiritual. Barreira removida para orações eficazes. Então, quando nós, eu digo que o perdão é uma caminhada, é um aprendizado. Nós vamos até a volta de Jesus, nós temos em processos, né? Processo de amadurecimento, de crescimento. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente vê que nós, de fato, precisamos, né, muito dele, precisamos, né, da sua palavra. Consequência da falta de perdão. Então, nós falamos aqui, né, a importância do perdão, o fundamento bíblico do perdão, que foi o livro de Efésios, capítulo 4, 32, que o nosso irmão Éder, né, acabou de fazer a leitura, né, condições para perdoar, para o perdão divino, e agora nós estamos passando para a consequência da falta de perdão. O que isso causa na nossa vida espiritual? Bloqueio espiritual impede o fluxo da graça de Deus em nossa vida. Impede o fluxo da graça de Deus na nossa vida quando o indivíduo resolve não perdoar. E nós sabemos que o maior prejudicado é quem não perdoa. Tem um certo ditado, né, que quem toma o veneno é quem não perdoa, não é? Já ouviram esse? Eu não sei se é mais ou menos assim. É. Se tu não der o perdão, é o veneno que tu toma esperando que o outro morra. Que o outro morra. Que o outro morra. É isso aí. Glória a Deus. Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá. Alice? Tudo certo, aham. Tudo certo. O Hermeson. Tá por aí, Hermeson? Não. Hermeson? Sim, sim. Sim, outra glória. Quando quiser falar, pode falar, Hermeson. Você de que igreja é, Hermeson? Quadrangular também. Tá, mas de qual é, pastor? O pastor Betão, Roberto Guilherme. Do meu amigo, pastor Betão. Eita glória. A gente não fez ali no começo uma apresentação. Você já me conhecia ou não? Eu não, pastor. Não me conhecia? Irmã Alice. Eu conheci o pastor no início do ITQ. Eu iniciei o ITQ esse ano, aí eu vi o pastor lá. Eu levava minha esposa, pastor Esther. Pastor Esther, tá por aí? Pastor Esther. Ela não estará lá. Estava fazendo as enquetes. Amém. A senhora de que igreja é, irmã Alice? Qual é, pastor? Eu sou da coloninha da pastora Débora. Pastora Débora, amigona do coração. Vamos lá, então. Tem alguém mais aí que está online aí, assistindo as aulas? Além de vocês? Eu acho que tá só nós mesmos, pastor, porque geralmente aparece assim, quando tem mais na tela, assim, mais tantas pessoas. Para mim não aparece, Sim. né? Eu acho que é só o que tá na tela mesmo. Tu vê que tá faltando um pouco mais de interesse, né? Das pessoas quererem aprender um pouco mais da palavra, né? Quem já frequentou a escola bíblica assim, presencial, de vocês? Eu. Já, irmão Éder? Já. Irmão Éder, de que igreja é, irmão Éder? Sou da Quadrangular agora. Quem é seu pastor? Adriano. É pessoa boa, não? É boa, é boa. Eu Leva a palavra. Eita glória! Palavra neles, né, irmão Éder? Palavra mesmo. Eu participei já de escola bíblica presencial, é algo assim, sem palavras, não é? É muito bom que ali tu interage com os irmãos fisicamente, né? É verdade. Tu sente mais o mover do Espírito Santo porque tu tá mais presente, né? Porque Sim. quando tu tá em casa,
É bom online, é bom, é mais conforto, mas quando tu tá presente, tu sente um clima mais diferente. Tu vê as pessoas Sim, olhando a Bíblia, que às vezes é o que falta isso em muitas, é o que falta. porque tu não conhece a Bíblia, tu não conhece o perdão, que é o tema de hoje, né? Porque Exatamente. a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é baseada no perdão, Do né? perdão. Se Deus não perdoasse nós, a gente não estaria salvo em nenhum momento, né? Sim, corretamente. Eu venho de uma igreja lá de Alegrete, lá, que escola bíblica é a base. Escola bíblica é a base. A gente, inclusive, eu já ouvi essa frase, não sei se vocês já ouviram, que só se levanta para ensinar quem senta para aprender, né? Verdade. Entendeu? E nós queremos aqui futuramente, né, fazer na nossa igreja aqui para a irmã Alice, o irmão Hermes, a gente está em construção e nós queremos fazer a escola bíblica no domingo de manhã presencial. Mas vamos lá. Escravidão emocional, ressentimentos que aprisiona a alma, viu? A pessoa que não libera o perdão, ela fica escrava emocionalmente. E, e aí ela se torna escravo daquela situação, né? E, evidentemente, a alma da pessoa ela vai ficando cada vez mais angustiada. Enfim, são sérios problemas que geram a falta de perdão, né? A consequência da falta de perdão. Outro aspecto físico e mental, potencial causa de enfermidade e estresse. A pessoa fica enferma, primeiramente enferma espiritualmente, né? Essa pessoa ela não consegue produzir no reino de Deus, né? Porque estamos falando aqui de cristão. Então, será que pode haver a possibilidade de alguém estar exercendo um cargo na igreja e essa pessoa ela tem esse sintoma? Será que isso é possível? Um diácono, um pastor, um obreiro, um membro está ali na igreja, mas será que é possível essa pessoa estar ali na igreja, nos cultos, participando, com todas essas características que nós estamos abordando? O que vocês acham no ponto de vista de cada um de vocês? Pode falar. Irmão Hermes, quer falar? Irmão Hermes. Ô, pastor, repete a pergunta para mim de novo, por favor. Impacto físico. A falta de perdão, ele traz um impacto físico e mental. Potencial causa de enfermidades e estresse. A pergunta que eu fiz é o seguinte: será que pode alguém, um exemplo, alguém que está exercendo um cargo na igreja, no reino de Deus, ele é diácono, ele é um obreiro, ele é um membro na igreja, será que essa pessoa ela pode estar carregando esses impactos na sua vida por falta de perdão? Será que nós encontramos alguém assim nos nossos cultos? Eu creio que pode, né, pastor? Pode, né? Porque quando tu exerce um cargo de liderança na igreja, tanto pastor ou qualquer um, tu é o líder, né? Tu acaba sendo o líder. Linha de frente, que nem se diz, né? Sim. Então, se tu às vezes deixa de perdoar uma pessoa, ou um irmão, ou tu acaba criando sintomas, até risco de depressão, né? Desânimo, até no falar com Deus, né? Correto. E então tu acaba não sendo exemplo para aquelas pessoas. Sim, né? E isso vem para o mundo exterior, né? Isso. Não há como a pessoa esconder, né? Até tem uma passagem bíblica, né, que é o bom samaritano, né? Isto. O bom samaritano, né? Passa sacerdote, passa o levita, e quem ajudou foi o bom samaritano, né? Então, deveria ser os cristãos.
que deveria ser o cristão, que judeu e samaritano não se davam, e mesmo assim o samaritano perdoou o cara e foi lá. Ou seja, quando tu perdoa, não é um sinal, ou quando tu pede perdão, não é um sinal de humilhação. É um sinal que tu reconhece que tu errou, e o perdão é algo que tu dá de graça, tu não precisa... Sim. O perdão é libertador, né? É libertador. Libertador. Havia entrado ali o irmão Eduardo. Quem viu? O irmão Eduardo entrou ali. O que a senhora acha, irmã Alice, acerca do que nós falamos? Então, eu acho assim que pode ocorrer, né? Pessoas que estão trabalhando na igreja, têm um cargo na igreja, e as pessoas assim, podem até pensar, mas eu perdoei fulano, perdoei ciclano, mas às vezes fala só da boca para fora, porque aquilo ali fica corroendo dentro dela. Só que acaba transmitindo, porque como um diácono, vou citar, vamos pôr um diácono, né? Como Sim. um diácono, ele vai estar ali na porta demonstrando alegria para as pessoas, recepcionando as pessoas com muita alegria, com muito amor, entusiasmo, se por dentro dele ele está se corroendo por uma falta de perdão, por um sentimento ruim que está ali dentro dele, né? Então, eu, no meu ver, acho assim que é ruim assim para a igreja, para a pessoa em si, e isso faz mal, né? Eu vou até citar assim, um exemplo que realmente aconteceu comigo, mesmo estando dentro da igreja, eu acabei me magoando assim com uma pessoa. Olha aí. E aquilo ali acabou me afastando de Deus. E eu ia para a igreja, mas eu não tinha mais aquela alegria, não tinha mais aquele entusiasmo, eu não conseguia nem mais buscar a presença de Deus, porque aquilo ali já me afetava. E o brilho do espírito já não havia mais. E eu acabei até entrando assim em depressão, tudo por causa disso, porque foram mágoas, né? Mágoas que foram se acumulando. Mas graças a Deus, assim, que Deus me resgatou da minha depressão, me curou e fez uma mudança, uma transformação, tanto em mim quanto na pessoa, que hoje a gente é chiclete, hoje a gente glória sabe. A Deus. Acontece isso. Depois do perdão acontece isso aí, né? A gente fica muito próximo daquela outra pessoa, né? Sim. Se ela é cristã, né? Evidentemente que aí Deus faz a obra nos dois, né? Né? Deus faz a obra nas duas pessoas, né? Nas duas pessoas. Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus é perfeito, Deus é perfeito. E nós não precisamos estar carregando isso, só que por isso que Jesus falou, né? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. E como é que Jesus ele oferece, né? Trocar o nosso fardo pelo fardo dele, que é leve. Né? E às vezes a gente fica ali remoendo, e isso impede o crescimento espiritual da pessoa, né, irmã Alice? Verdade, porque a pessoa acaba entrando assim num certo desânimo, vai desanimando até de ir para a igreja, daqui a pouco, hoje está frio, não vou, hoje está chovendo, não vou, mas que nada, é porque já está fraco ali na fé, não quer mais. Sim, isso aí é um sintoma, né? A Bíblia. É uma situação bem complicada, e realmente acontece com muitos cristãos, né? O diabo é sujo, né? Ele é sujo. Sim, a gente ouve muito as pessoas dizer que o diabo é sujo, né? Usa essa frase. Então, de fato, né? Isso aí, esses assuntos seria até abordar mais assim na igreja. Por isso que seria bom a escola. Eu vou fazer aqui, em nome de Jesus, o ano que vem, escola presencial, para tratar esse tipo de assunto, abordar esses assuntos e também orar em cima, né? Para ajudar as pessoas e a gente também ser ajudado, né? Porque a gente sim. E a gente só consegue liberar o perdão, né, pastor? Quando a gente está cheio do Espírito, né? Isso. Cheio de Jesus, né? Cheio dele, né? Aí a gente consegue liberar o verdadeiro perdão, né? Sim, o verdadeiro perdão, que é o perdão que Cristo nos dá todos os dias, né? Todos os dias, a misericórdia, a graça do Senhor, né? Mas vamos lá. Segundo, a natureza do perdão cristão. Características do verdadeiro perdão. Olha aí, ó. Qual é a natureza do perdão cristão? E qual é a características do verdadeiro perdão? Incondicional. Não depende do arrependimento do ofensor.
Ah, mas se eu for lá, eu pedir perdão, ele não liberou, ele não falou nada. Não importa. Você fez a sua parte, você fez aquilo que a Bíblia mandou você fazer. Então, o que importa é a sua atitude, né, a sua ação. Você foi lá e pediu perdão. Se a outra parte não liberou, paciência. Proativo, iniciativa de perdoar parte do ofendido. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês podem me interromper, que a gente para e tira o esclarecimento. Completo, libera totalmente o ofensor da dívida. Então, incondicional, não depende do arrependimento do ofensor, da outra pessoa. Proativo, iniciativa de perdoar parte do ofendido. Ou seja, você teve iniciativa. Você chamou essa pessoa para conversar, né? Me perdoa, aquele dia tal, eu estava um pouco estressado, estava um pouco fora de mim, e por isso que acabei falando coisas que... Como é que eu faço para ativar o som de novo aqui, que eu tô na live junto com o pastor? Mas eu estou te ouvindo aqui, Éder. Tô na live junto com o pastor, como é que eu faço para ativar o som de novo? Tá bem, Éder, estou te ouvindo. Eu tava comentando as coisas. Eu estou te ouvindo, irmão Éder. Alô, Éder? Não, o pastor tá me chamando, não tô conseguindo. Tá, tu só ouve a minha voz e não consegue falar aí. Mas tô te ouvindo tua voz. Eita, glória. Ô, pastor. Ou sim, agora sim. Eu cliquei aqui no lugar errado, aqui saiu o som. Nem toca nada aí, nem chega perto do note. Não, nós estamos falando aqui, né, a natureza do perdão cristão e a característica do verdadeiro perdão, né? O verdadeiro perdão é incondicional, não depende do arrependimento do ofensor. Ou seja, se alguém fez algo contra o irmão Éder, aí o irmão Éder se sente no coração dele lá pedir perdão, mesmo que a pessoa não libere o perdão, o importante é que você fez a sua parte. Você teve a iniciativa. Completo. Libera totalmente o ofensor da dívida mortal. Quando você pede perdão para alguém, você está se liberando, ou seja, está cortando o cordão, né? Cordão que te ligava, aquele cordão que te ligava com aquela pessoa. Quando você pede perdão, está cortado, está livre no mundo espiritual. Distinção entre perdão e reconciliação. Olha aí. Distinção entre perdão e reconciliação. Perdão é uma coisa e reconciliação é outra. Perdão é unilateral. O perdão é unilateral. Reconciliação é bilateral. Perdão é mandatório. O perdão é mandatório. O perdão é um mandamento. Reconciliação pode depender do arrependimento. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não? O processo do perdoar. Passos para o perdão. Reconhecimento da ofensa. Reconhecimento da ofensa. Ou seja, a pessoa reconhece, admitir a dor causada. A pessoa reconhece, como falaste ali, a irmã Alice, né, que havia acontecido algo, né, na igreja a qual ela se congregava e fez muito mal para ela, ao ponto de causar, né, algumas dores da alma, né, irmã Alice? A gente fica ruim, né? Sim, aham. A gente fica... Eu me sentia assim, né, quando aconteceu comigo. Eu me sentia ruim, Quando a pessoa vinha na rua, eu cruzava para o outro lado da rua. Mas é bem isso que a gente... É bem isso, né? Se a gente vê ela de longe, a gente, nossa, já vira a esquina, já vira a cara, já se tampa toda para não querer cruzar. Como é que pode, né? Meu Deus! Era bem assim. E então, por isso que é algo
é algo assim espiritual, né? É algo muito espiritual a questão do perdão, né? Não, irmão Éder? Não. O perdão é a base do cristianismo também, né? É uma das bases. Sim. É um pilar, né? Sim, quem foi o maior exemplo que perdoou os seus ofensores? Jesus, né? Pois é, que coisa séria, né? Imagina, até na cruz ele orou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão pelos algozes deles, né? Como a gente tem muito que aprender, né? Meu Deus, a gente sabe que a gente está muito longe disso, né? A gente às vezes reluta para não fazer, né? E tem que ser o contrário, né? Tem que ser algo natural na nossa vida, isso aí, né? Mas a natureza humana é uma caminhada cristã, né, pastor? Nem sempre a gente é perfeito, né? Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 7, né? Sim. Verso 15, que ele diz, é tipo um desabafo, né? Que ele diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O que odeio, exatamente. E o perdão também entra nessa questão, né? Às vezes, o perdão é uma decisão, ou tu quer dar o perdão, ou não, né? É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão, às vezes, muito difícil. É uma decisão muito difícil, às vezes, porque se fosse fácil, nós não teríamos hoje um grande índice de pessoas cristãs, principalmente, né, doentes emocionalmente dentro das igrejas, não é? A gente não, porque é difícil a natureza humana, mas precisamos, né, estar diariamente nesse processo. Vamos lá, terceiro, o processo do perdoar, passos para o perdão. Reconhecimento da ofensa, admitir a dor causada, né? Então, o processo do perdão, passos para o perdão, reconhecimento da ofensa, reconhecer que foi ofendido e admitir a dor causada por aquela ofensa. Decisão de perdoar, como o senhor acabou de falar. É uma decisão. Eu decido perdoar porque eu não quero mais carregar esta dor. Eu não quero carregar mais esse trauma. Eu não quero mais carregar esse problema na minha vida. A pessoa resolve, né, que ela quer dar um basta naquilo ali. A escolha é consciente, não baseada em emoções, não baseada apenas na emoção. Liberação do ressentimento. A pessoa fica cheia de ressentimento, né? Cheia de entregar a Deus o direito e a retribuição. Entregar tudo nas mãos de Deus. Renovação da mente. Substituir pensamentos negativos por positivo. E aqui quero acrescentar aqui um versículo para nossa meditação, Romanos, capítulo 12, versículo 2, se alguém quiser ler aí, pode ler para nós, e é bom que a gente manuseie a Bíblia. Eu dizia um pastor meu, a Bíblia foi feita para ser lida, para ser gasta. Você que quiser aí, o irmão Éder, a irmã Alice, o pastor Esther está por aí, o Hermisson, abre a sua Bíblia aí, está com a Bíblia aí, Hermisson? Está com a Bíblia, abre para nós em Romanos, capítulo 12, aí, faz favor, guerreiro. Vamos fazer leitura dessa palavra que é de suma importância para que eu e vocês possamos, né, gravar no nosso coração e tirarmos proveito desta palavra de Deus. Ô, pastor, eu estou sem a minha Bíblia aqui. Está sem a Bíblia? Isso. Daí eu estou assim, no celular. Tá. Então, alguém, a irmã Alice, tem a Bíblia, irmã Alice? Tenho, Romanos 12. Qual é o versículo? 2. Isto. A palavra de Deus diz assim, ó: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus. Olha a revelação desta palavra. A revelação
dessa palavra para mim e para você nesta noite. Nós estamos falando sobre a renovação da mente. O que tem que mudar é a nossa mente. Mas de que forma a mente vai ser mudada? Através da leitura da palavra de Deus. Ele está falando ali, né, que a nossa mente tem que ser renovada para nós podermos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se a nossa mente não for renovada, porque todos nós, quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem cheio de dodói, sim ou não? Vem lá do mundo, vem lá de fora, vem com o coração arrebentado, vem com os pensamentos que só o sangue de Jesus. E aqui o autor está dizendo que a nossa mente tem que mudar. Aquele pensamento de não perdoar, aquele pensamento de vingança, aquele pensamento diabólico, nós temos que deixar para trás. Mas para mim deixar para trás, eu preciso diariamente ter uma leitura da palavra de Deus. Porque todos nós, como vocês, são conhecedores. O próprio Jesus falou, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Olha, é a palavra. A palavra de Deus, ela nos liberta dos nossos traumas, que lá fora nós adquirimos, às vezes na infância, às vezes lá na adolescência, às vezes lá na fase adulta da nossa vida, alguém que nós confiávamos nos traiu, né, e fez algo contra a nossa vida, e aquilo ali a gente carrega no porão da nossa alma. E às vezes aquilo ali não deixa nós trilharmos o caminho, né, o caminho, a plena, não deixa nós viver o pleno evangelho. Por que às vezes a gente vê muito hoje nas igrejas? Pessoas vivem altos e baixos. Essas pessoas vivem, parece uma gangorra. Às vezes tu vai investigar, são traumas que ela carrega lá do passado. Por isso a importância do encontro face a face com Deus. Por isso a importância do alinhamento, que isso trata e nos liberta dos nossos traumas. O que vocês acham de tudo isso? O encontro com Deus, realmente, ele nos mexe muito, assim, com a gente, com os nossos traumas passados, né, e acaba até nos curando. E tem traumas que a gente nem se lembra. Nem se lembra, assim, né, e lá no encontro com Deus, Deus acaba nos trazendo a memória aquilo ali para a gente acabar liberando o perdão, para a gente conseguir seguir com a nossa vida, assim, em paz, com mais harmonia, assim, né. E frutificar no reino, né, irmã Alice? E frutificar no reino, porque a gente, querendo ou não, a gente é espelho para as outras pessoas, né? Sim. Quando as pessoas chegam na igreja, elas vão ver e elas vão observar como são aquelas pessoas daquela congregação. Sim. E pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas tratadas vão tratar de outras pessoas. É mais ou menos nessa linha aí. Quer falar, irmão Éder? É importante também a gente buscar, tanto na palavra de Deus, como psicólogos cristãos, né? Sim. Porque eles vão saber também entender o nosso lado, né? O lado de quem precisa tanto receber como dar o perdão, né? Correto. Que nem o senhor falou, às vezes pegamos traumas muito do passado que às vezes a gente não consegue nem falar para nossa própria família. Não e às vezes um estranho tu consegue falar porque, bom, ele não vai saber, talvez eu vejo ele daqui a 2 anos, 3 anos, pelo menos tu tá falando, porque às vezes é bom tu botar para fora algo que tu tá sentindo também, né? Isso é bíblico, irmão Éder, porque em Tiago, se não me falta a memória, fala que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Então, é necessário tu pegar uma pessoa de confiança e abrir o coração, né? Como eu costumo dizer, né? Abrir a tampa do caixão, né? E um dos passos, a oração também é assim, né? A oração é abrir o coração como se abre um amigo, né? Exato. O que o senhor acha, irmão Emerson? O que o senhor acha disso aí, irmão Emerson? De tudo que nós falamos?
Sim, pastor, eu concordo com tudo isso. Amém. Quando eu quero o perdão, fica mais leve a convivência, tudo, né? Sim, exato. Glória a Deus, tu vê a importância, né? Algo de suma importância essa nossa aula dessa terça-feira. É liberação do ressentimento, entrega a Deus, né? O direito, entrega tudo nas mãos de Deus. Renovação da mente, como nós estamos falando, né? A mente tem que ser renovada. Lidando com ofensas recorrentes. Lidando com ofensas recorrentes. Lucas 17, 4 diz assim: se pecar contra ti 7 vezes no dia, né? 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-me. Então, aqui nós temos esse ensinamento de Lucas, né? Que se nós pecarmos, precisamos diariamente pedirmos perdão a Deus, né? Porque sabemos que somos falhos, reconhecemos isso. Vamos para a seguinte aula. Deu uma saída aqui. Quando você é ofensor, quando você é o ofensor, responsabilidade do ofensor, buscar reconciliação, iniciativa de resolver o conflito. Mateus 5, 23 ao 24. Vamos ler Mateus 5. Vamos ver o que diz em Mateus 5. Olha o que está escrito, Mateus 5, 23 e 24. Olha o que diz. 23 ao 24. Portanto, se vocês estiver trazendo a oferta, que nós havíamos falado no começo, trazer a oferta ao altar, se você estiver trazendo a oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você se lembra, tem um irmão lá que tem algo contra mim. Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Aqui tá falando, se você souber, né? Eu estou me lembrando aqui que tem um fulano, um irmão que tem algo contra mim. Então, olha a importância, né? Do perdão. Aqui nós estamos falando sobre a reconciliação, né? Vai, se reconcilie com ele, volte e faça a sua oferta. Confessar e pedir perdão. Você sabe que um dia, conversando com um amigo, pastor meu, uma pessoa de Deus mesmo, ele contando que aconteceu algo na igreja dele, a qual ele era pastor titular. Ele tinha um pastor auxiliar. Olha o que eu vou dizer para vocês, servir de ensinamento para nós, né? Esse obreiro dele cometeu um ato de adultério e ele veio conversar com o pastor. E o pastor orientou eles: não, vamos fazer assim, então. Num culto de Santa Ceia, eu vou expor para a igreja o teu problema. Tem algum problema? Não, pastor, não tem problema nenhum. E o pastor fez assim num culto de ceia, expôs o problema dele para a igreja. Resumindo, o que aconteceu? Aconteceu que a esposa perdoou, ele ficou um determinado tempo no banco da igreja, sendo tratado, sendo curado, e após todo aquele processo, Deus levantou ele. Qual é o ensinamento que eu tiro aqui? Que nós não temos o direito de acusar absolutamente ninguém. A igreja, ela foi colocada na terra não para colocar as pessoas fora da igreja. Essa é a forma correta.
Ele pecou, errou, ó, o irmão fulano pecou, ele errou, mas ele está ciente do que ele fez e ele vai ficar sentado no banco o tempo que for necessário, exposto à igreja, e no dia de ceia, que no dia de Santa Ceia, onde fala ali, né, sobre a Santa Ceia, o propósito da Santa Ceia. A igreja acolheu aquele irmão, aquela família, e Deus restaurou aquela família. Então isso serve um ensinamento para nós, que às vezes, geralmente a gente quer botar para fora, né? Geralmente quer botar para fora, se o cara errou, pecou, ainda mais um pecado como esse. Mas nós cremos num Deus da restauração, da restituição, e o dever nosso não é colocar ninguém para fora. Jesus faria a mesma coisa, ele não colocaria para fora. Jesus trataria daquela pessoa com amor, com carinho, com disciplina, né? Disciplina, e no final, né, a família toda foi restaurada. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Porque a tendência nós como ser humano é fazer o quê? Se um pastor auxiliar pecou, A gente é muito bom em julgar, apontar o dedo, né? Sim, apontar e terminar de matar o cara, não é? Sabe Não. quando uma pessoa, uma ovelha comete um pecado, sei lá, é uma coisa. Mas quando um pastor ou um líder comete, já é outra coisa, né? Então, quando uma ovelha comete um erro, ela pode até alguns sair da igreja, mas quando um pastor ou um líder comete um erro, sai muita gente, né? Sim. Sim, mas tu vê que... Mas tu for analisar, irmão Éder, é um assunto assim, ó. Tu for analisar, deveria haver o perdão. Tu vê que a igreja, nós não estamos preparados para isso. Nós fomos educados, nós fomos ensinados, não é educado. A gente foi ensinado e instruído a fazer o quê? Condenar e botar fora. Condenar, A gente não vê que atrás daquela pessoa ali tem uma alma, e a alma dela é importante. E Deus, ele é poderoso para restaurar aquela família. Não é verdade? O que vocês acham? O que a senhora acha, irmã Alice, o irmão Hermeson? Pastor Esther está por aí? Pastor Esther não está. O que a senhora acha? A maioria das pessoas, né, são humanos, são falhos, é carnal, é da natureza humana pegar e apontar o dedo, de julgar. E esse negócio assim, um líder pecou, um líder errou, é da natureza humana, mas é errado. As pessoas, como diz o irmão Éder, né, saiam da igreja, né? Sim. Então, elas não estavam ali firmadas em Cristo na igreja. Por que elas estavam na igreja? Por que saíram, né? Saíram por causa de um erro humano. Então, elas não estavam verdadeiramente ali por causa de Cristo, de Jesus, né? Porque se elas estivessem ali por Cristo, por Jesus, eles saberiam que o maior mandamento que Jesus deixou para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E que tipo de amor é esse que julga, que condena, que aponta o erro, ao invés de estar ali, abraçar, de cuidar? Exatamente. Então, isso serve para... Eu não sei se alguém de vocês aí, a irmã Alice, o irmão Hermeson, são obreiro, ou pretende futuramente ser obreiro, e futuramente ser pastor, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, entendeu? Qual que é mais fácil? Acolher o camarada, disciplinar ele à luz da palavra, e ele ficar ali e ser restaurado, do que nós botar ele para fora, condenar ele e toda a família. Nós não temos esse direito. E aí, concluindo aqui, o pastor falou, diz que caiu um temor na igreja naquela noite, caiu um temor, foi um chororô na igreja, e Deus fez uma grande obra naquele lugar ali. Tu entendeu? Ensinando a igreja a perdoar. Ensinando a igreja a perdoar. Não colocar o irmão fora. O irmão ficou ali, não me lembro se ficou 2 anos, 3 anos no banco, e Deus restaurou novamente, a mulher perdoou ele, tudo, os filhos, e foi tudo bênção. Então, ou nós cremos no Deus da restauração, ou nós estamos pregando verdadeiramente... Temos pregando que a gente não em Mateus 6, capítulo 6, versos 12,
que é a famosa oração do Pai Nosso, no verso 12 está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa é uma oração muito, se tu for levar ao pé da letra, é muito profunda, porque como a gente está perdoando os nossos, quem ofende a gente? Será que a gente está perdoando de coração ou é apenas da boca para fora? Então a gente faz essa oração a Deus: Senhor, perdoa os nossos devedores assim como nós perdoamos. Como é que a gente está perdoando? Do mesmo modo que a gente perdoar, é assim como Deus vai nos perdoar. Correto, exato, exatamente. Então é isso aí. Então a gente está falando aqui, nós não podemos também nós estamos estudando e temos folhando as páginas da Bíblia para, numa ocasião, você ou eu tiver que pedir perdão, nós temos que nos lembrar do que nós estamos aqui fazendo. Senão, Jesus vai nos chamar de hipócritas, fariseus. Não é verdade? Eu digo assim, o porquê que nós estamos na igreja? Nós estamos na igreja para ser treinados, nós estamos sendo treinados. Até a volta de Jesus é um treinamento. Hoje se ouve sobre perdão, amanhã se ouve sobre reconciliação, amanhã, outro dia se ouve sobre ajudar o próximo e assim por diante. Entendeu? Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por tudo. Quando você é ofendido, resposta bíblica à ofensa. Olha, quando eu e você formos ofendidos por alguém, qual é a resposta bíblica? O que eu oriento? Uma das coisas que, logo no começo do meu ministério, eu digo de convertido, eu ia para frente do espelho e recitava várias vezes os versículos bíblicos, até gravar no meu coração. Eu aconselho vocês gravar versículos bíblicos para, numa ocasião que você precisa ou passa por algum apuro, você possa recitar, né? Trazer à tua memória aquela palavra. Então, quando você é ofendido, respostas bíblica à ofensa. Confronto privado, abordar o ofensor individualmente. Em Mateus 18, capítulo 15, olha o que está escrito: se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja decidida. Só que hoje não é assim que faz. Hoje a pessoa sai e começa a falar mal. E aí gera um desconforto na igreja, a igreja começa a ficar adoecida, doente, porque em vez de resolver, como diz um velho ditado, né? Roupa suja se lava em casa. Se lava em casa. Em casa. Eu tenho algo contra o irmão Éder. Irmão Éder, eu quero conversar com o senhor amanhã ali na igreja. Posso? Né? Chame, né, alguém, uma pessoa idônea, uma pessoa madura. Se não, assim é verdade o que o senhor falou. E tenta ali resolver aquela situação, ora a Deus, e eu acredito que termina o tititi, né? É isso que traz hoje, que gera um câncer espiritual na igreja, na vida das pessoas. Quando eu falo igreja, estou falando de pessoas. Em vez de chamar e resolver, não. Começa a falar, né? Ah, fulaninha falou de mim, fulaninho falou disso. E é isso aí que o diabo quer. Porque o diabo sabe que aonde há fofoca, 99% não há crescimento na igreja. Não é? O que vocês acham aí no ponto de vista de vocês? É mais ou menos isso aí? Chamar e lavar roupa suja? Conversar numa boa? Ou guardar aquilo ali para si e começar a falar? Porque na realidade a gente não guarda para si. Não existe, é hipocrisia. A gente vai comentar com alguém. Eu parei de ir no culto porque o fulano, coisa e tal.
em vez de resolver e não parar de ir no culto, não, a tendência da pessoa é se afastar. Não é? É verdade. Perdoar independentemente do resultado. Liberar o perdão mesmo sem resposta positiva. Nem sempre, às vezes, o outro, né, está disposto a perdoar, mas aí é ele e Deus. Estabelecer limites saudáveis. Perdoar não significa necessariamente restaurar a confiança imediatamente. Leva alguns meses ou tempo. A pessoa perdoou, não quer dizer que imediatamente, né, vai restaurar a confiança naquela outra pessoa, porque a gente acaba às vezes perdendo, né, a confiança, né, depois de um atrito, alguma coisa. Benefício do perdão, impacto pessoal e espiritual. Impacto pessoal e ainda um impacto espiritual, esse sim. Liberdade emocional, liberdade emocional, libertação do peso do ressentimento. A pessoa fica num peso, enquanto ela não libera o perdão, ela fica adoentada, tanto fisicamente como espiritualmente, não consegue mais orar, não consegue mais nem meditar na palavra. Saúde melhorada. Benefício do perdão, tu viu? Benefício do perdão. Quando ela libera o perdão, ela começa a melhorar tanto fisicamente como espiritualmente. A saúde começa a melhorar. Redução do estresse e seus efeitos negativos. Olha os benefícios do perdão. Olha o benefício do perdão. Dá uma melhorada na vida pessoal, vida espiritual, vida emocional. A pessoa diminui o estresse, porque ela libera o perdão. Saúde melhorada, redução do estresse e seus efeitos negativos. Crescimento espiritual maior. Tinha saído aqui. Saúde melhorada, redução do estresse, já falei. Crescimento espiritual, maior semelhança com Cristo. Crescimento espiritual, maior semelhança com Cristo nós passamos a ser quando nós aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem. Nós, principalmente pastores titulares, a gente precisa muito aprender, né, porque a gente lida com pessoas e nem todo mundo que está com você, às vezes, interfere com palavras, com atitude, e nós precisamos estar, né, aptos, né, a liberar perdão para essas pessoas. Perspectivas teológicas sobre o perdão. Diferentes ênfases denominacionais. Católica, perdão através da confissão e penitências. Esse é o aspecto teológico sobre o perdão, né? Você sabe, quem já foi católico aí? Eu não fui católico. Alguém já foi? Já fui. Quando criança, eu tive que fazer aquela primeira Eucaristia, crisma, E aí a senhora ia até o padre confessar, né? Teve só uma vez, antes de a gente ter aquele... No final do ano, quando tinha, vamos supor, a primeira Eucaristia ali, né? Antes de terminar, a gente tinha que ir lá se confessar com o padre, coisa e tal. Sim, mas depois disso, eu nunca mais... Para a Igreja Católica, eu nunca mais fui. Sim, foi liberto em nome de Jesus, porque nós sabemos que quem nos perdoa é o próprio Deus, né? E não precisamos ir diante do padre, enfim, católica. Perdão através da confissão e penitências. Até penitências tem na Igreja Católica, né? Não sei se hoje tem, né? Não sei porque eu nunca frequentei. Protestante, que é o nosso caso, perdão direto através de Jesus Cristo. Amém?
Amém. O católico, ele pede perdão através da confissão e penitência. Nós, protestante cristão, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, nós vamos direto ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e pedimos perdão a Ele. Amém? Amém. Amém. A gente vai direto na fonte. Direto na fonte. Como é que tem um ditado, né? Quem vai a santo, como é que é? Alguém sabe esse ditado? Quem vai a... Como é que é? Quem vai a... Não estou lembrado agora. Quem vai a santo, vai a Deus, uma coisa assim. Perdão como parte do processo. Perdão como parte do processo. Debates teológicos. Relação entre justiça divina e perdão. Limites do perdão humano. Perdão divinos. O perdão não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. O perdão não é apenas um ato isolado, mas é um estilo de vida. A gente leva para a nossa vida diária, porque diariamente estamos lidando com pessoas. E lidar com pessoas, sabemos que estamos correndo o risco de sermos feridos, ou até mesmo nós ferimos alguém, né? Então, o perdão não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. É um processo contínuo de crescimento e transformação, essencial para a saúde espiritual e relacional do cristão. Então, é essencial, porque traz saúde espiritual e também, né, também traz na nossa vida, né, o relacionamento com o nosso Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos. O senhor tinha lido aquela hora, né, irmão? Tinha lido aquela hora. Misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vocês têm aí atividade sobre o que nós estamos falando ou não? Eu acho que depois da aula o pastor Jonathan coloca no grupo para a gente as atividades. Depois da aula ele coloca atividades reflexivas. Complete as frases. Vamos fazer aqui online? Vamos fazer online? Eu faço a pergunta e vocês tentam responder a resposta? Vamos? Vamos? Vamos lá, então. Primeiro, complete a frase, completar a frase. Por que você foi livremente perdoado? Por que você foi livremente perdoado? Graciosamente também libera-o sobre os outros. Qual que é a resposta? Libera o perdão sobre os outros. Isso, libera o perdão sobre os outros. Ótimo. Agora vamos ver os outros irmãos. Vamos ver. Descreva detalhadamente o que você deve fazer se ofendeu alguém, baseando-se nos ensinamentos de Jesus em Mateus 5, 23 e 26. Vou repetir novamente. Descreva detalhadamente, ou seja, fale detalhadamente o que você deve fazer. O que você deve fazer se alguém ofendeu? Baseado-se no ensinamento de Jesus em Mateus 5, do 23 ao 26. Em Mateus do 5, do 23 ali ao 26, vai dizer, né, que a gente, se a gente for ofertar, a gente deixa a nossa oferta ali e a gente vai primeiro de atrás do nosso irmão, daquele que a gente ofendeu, e a gente vai pedir perdão, né? Isso! Para a gente conseguir assim, se congregar com Cristo, com Deus ali, a gente precisa estar em paz, né? A gente precisa estar livre de toda a condenação, porque, querendo ou não,
quando a gente não libera o perdão, quando a gente comete algum erro, né? A gente fica na nossa mente, né? Se autocondenando. Então, eu acho que quando a gente pede perdão para a pessoa, né? Para Deus, principalmente, a gente está livre disso, dessa condenação, né? Sim, tu agora só falaste algo no finalzinho ali para Deus, né? Mas tu vê como é que diz o texto. Além de nós pedirmos para Deus, nós temos que pedir literalmente a quem nos ofendeu, né? A quem nos ofendeu, sim. A gente costuma dizer assim, ó, mas eu já pedi para Deus, eu não preciso pedir por irmão Éder. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que tem que pedir para a pessoa. Sim, e primeiro lá de atrás do irmão e pedir perdão para ele. Então, às vezes a gente, para fugir um pouco, a gente costuma dizer, né? Mas eu já pedi para Deus, mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é para pedir para o irmão, porque na realidade tu ofendeu. Até porque o irmão não vai nem saber se tu pediu perdão ou não, né? O irmão quer ouvir da tua própria boca que peça perdão. Sim, imagina, vamos conjecturar aqui quantas ofertas entram no gasofilaço de pessoas que estão nessa situação. Verdade. E às vezes a gente diz, por que minha semente não produz o efeito? É porque às vezes o dono da semente precisa, às vezes, consertar alguma coisa, né? Terceiro, explique os passos que uma pessoa ofendida deve tomar. Explique os passos que uma pessoa ofendida, alguém que foi ofendido, ferido, essa pessoa deve tomar, de acordo com o ensinamento bíblico apresentado no estudo. Qual é o passo que eu devo tomar? Qual é a decisão que eu devo tomar quando alguém me ofende? É isso, né? Explique os passos de uma pessoa ofendida. Você foi ofendido. Como que essa pessoa deve proceder? Ela foi ofendida. Então... Vamos supor, eu fui ofendida. Vamos supor, eu fui ofendida, eu vou lá fui ofendida pelo irmão Éder, então eu vou chegar lá no irmão Éder, a sós, né? Não na frente de outras pessoas, e para conversar com ele. Mas a senhora foi ofendida, irmã, não seria caso seu irmão Éder? Ofereceu perdão. Se não, a pergunta, irmã... tá, eu entendi ao contrário. Não, mas é assim, irmã Alice, tá? Não, a senhora está certo. Eu estou chamando a sua atenção para a senhora, tipo assim, ó, tu viu como é que diz o texto? A senhora que foi ofendida deveria ser o Éder. Ir lá, mas não, o texto está dizendo que é para a senhora. Quem ofendeu a senhora foi o Éder. O Éder ele ofendeu, mas o texto está dizendo que é a senhora que tem que ir lá. Uhum. Tu vê como é que é a palavra, né? Ela fala o contrário do inverso, que deveria ser o Éder, porque foi ele que lhe insultou, foi ele que falou um monte de coisa para a senhora. Mas o texto está dizendo que é o que foi ofendido, né? Uhum. Entendeu? De acordo com o ensinamento bíblico apresentado no estudo. Então, é algo assim, ó. Olha, é um verdadeiro ensinamento para nós, né? Sim, e é aquele negócio, a gente engolir a seco, mas para ir de atrás para querer manter assim a união, né, dos irmãos. Sim, consertar a situação, porque até mesmo a senhora vai se sentir, a senhora não vai ficar bem, não fica, e aí isso vai causar sérios problemas espiritual e físico, né? Como a gente estava lendo ali. Quarto, reflita sobre uma situação em sua vida onde você teve dificuldade. Reflita sobre uma situação na sua vida onde você teve dificuldade em perdoar, né? Que entra aquele testemunho que eu acabei, né? Não sei se é testemunho, tem uns que tem testemunho, mas foi testemunho, né? Que eu tive essa dificuldade, mas orando a Deus, o próprio Espírito Santo, que está na nossa vida, ele que nos ensina, ele que nos instrui, né? Veio, falou o meu coração, eu fui lá. Com os princípios discutidos nessa lição, poderia ter ajudado você a lidar com essa situação de forma diferente. Reflita sobre a situação em sua vida onde você teve dificuldade em perdoar. Como os princípios discutidos. O que nós
estamos discutindo, né? A senhora teve dificuldade, irmã, em ir lá consertar a situação com a irmã ou não? No começo. Eu tive, porque É uma luta, né? foi com a minha sogra e ela lançou palavras assim que me magoaram muito durante a minha gravidez. Então, assim, magoou muito, né? Naquele momento que a mulher grávida está mais frágil e as palavras que ela lançou ali, eu não aceitei para mim, não aceitei para minha vida. E aí eu não queria ela no meu chá de bebê, aí meu marido, não, mas é minha mãe. Eu disse, meu Deus do céu, que situação. Eu disse, então tá, eu vou convidei, mas eu deixava ela tipo num canto e eu no outro. E aí foi indo e hoje a gente se dá bem. Tu vê, né? Tu vê que o inimigo ele vem para trazer desunião na família, né? Tu vê como é que por onde ele vem, nós precisamos ser sábios e ter o discernimento por onde que ele está vindo, né? Para discernir, né? Para ter, por isso que hoje eu acredito que um dos dons que deveria estar operante na nossa vida, na vida da igreja, é o dom de discernimento de espírito, porque nós sabemos que nem tudo que brilha é ouro, né? É verdade. Às vezes tem pessoas ali que estão sentadas junto com nós, servindo a Deus, mas são pessoas que têm segundas intenções, e a gente deveria buscar a Deus, inclusive, né, com mais intensidade, esse dom de discernimento de espírito, para poder a gente não ser enganado, né? Não sermos dilubriados por esses espíritos que estão presentes. A gente sabe que eles estão aí atuantes, né? Estão presentes. E muitas vezes nós cristãos somos enganados, né? Somos enganados por esses espíritos. Mas ainda bem que a senhora, irmã, ela teve o discernimento, a graça de Deus, foi lá e tudo se resolveu, né? Hoje a sogra é um chiclete hoje. Mais ou menos, né? É mais ou menos. Porque assim, ó, a gente, meu marido, a gente ia lá para o arroio onde ela mora, e quando a gente ia lá visitava ela, eu não descia do carro, eu ficava dentro do carro. E ele descia com as crianças e ia lá visitava ela, coisa e tal. E a gente ficou umas 3 vezes nessa situação. Aí eu disse assim, né, eu sou cristã, eu não posso estar tratando ela dessa forma, vai prejudicar eu mesma, né? Eu disse, não, eu vou dar a cara a tapa e eu vou descer e vou lá falar com ela. E aí foi isso. Aí volta e meia a gente vai lá. Tanto é que no sábado nós almoçamos juntas. Então, Deus tem transformado toda essa situação. Né? E a senhora foi tratada, porque, sabe o que? Olha, analisa comigo, vocês que estão aí. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Alguém sabe me dizer o que está escrito? De decora? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus queria lhe tratar, irmã Alice, não. Deus usou ela. Deus usou ela para brotar no seu coração, porque tinha algo que a senhora tinha dificuldade em perdoar. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não foi esse discernimento que a senhora teve depois de caso passado, irmã Alice? Foi, Entendeu? E a gente abre assim até a nossa mente, né? Que, nossa, por que eu fiquei assim tanto tempo assim sem liberar esse perdão para ela, sem eu dar esse primeiro passo? Porque foi ela que me ofendeu, não fui eu que ofendi ela. E foi um momento de fragilidade minha, assim, né? Sim. Eu disse, não, Deus, isso não provém de ti. Então, Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ele usa situações, melhor dizendo, para tratar nós, minha filha, meu filho. Eu estou usando essa situação para tratar de algo que tem vulnerabilidade na tua vida. E agora a senhora passou por esse processo, hoje a senhora pode falar tranquilamente e usar o seu testemunho para ajudar outras pessoas que vivem, né, às vezes em situações como essa que a senhora viveu. Então a vida é assim, a vida, né? A vida é assim. Esse negócio de sogra, a gente sempre sabe, né, que as pessoas têm dificuldade. Minha sogra é ruim, minha sogra, né? E esse testemunho, assim, né, o bom é de a gente poder usar ele para tratar outras pessoas, cuidar outras pessoas.
E só quem passou por isso pode falar com total propriedade, né? Hoje a senhora, né, caso fizer uso da palavra, né, num evento de mulheres ou coisa parecida que fala sobre que aborde o perdão, a senhora pode falar, usar isso aí com total propriedade, porque a senhora passou por isso. Então Deus usa as nossas experiências, às vezes amarga, para servir de pilar para outras pessoas, né? Servir de escada, de ajuda para outras pessoas. É isso aí, né? Temos chegando ao fim da nossa aula. Alguma pergunta, irmão Hermisson? Na minha parte tá tudo certo. Tudo certo? Irmão Hermisson? Tudo tranquilo, pastor. Tudo tranquilo? Eita glória! Alguma experiência, já passou por alguma experiência em relação a isso aí que nós estamos comentando, irmão? Algumas já. É. E se saiu bem ou... Pastor, só teve caso, assim, de... Primeiramente, a gente é carne, né? Eu não Sim, percebi, mas com o tempo fui conversando com Deus, sentei com a pessoa que tinha me ofendido, a olha gente se aí. acertou, mas aquela convivência que tinha, eu perdoei, mas não Oh, que consegui. bom. Oh, que bom, cara, que bom. Pastor Esther, tá por aí? Pastor Esther? Não, tá. Temos nós. Tu vê. Uma, uma coisa, uma coisa que é para até para pedir perdão e receber o perdão é tratar também o orgulho, né? Se a gente não É, trata o orgulho, a gente não consegue perdoar e receber o perdão, né? sim, Então, o orgulho também às vezes a gente às vezes é tão orgulhoso que acaba perdendo as bênçãos de Deus. sim, retardando as bênçãos de Deus, né? É. Foi um prazer, irmão Éder, estar com você 1h30 de aula. Irmã Alice, irmão Hermes, a pastora Esther, não sei se... Eu acho que ela só entrou ali e talvez estava fazendo panqueca. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Terça-feira que vem vai ser eu também. Vamos torcer que tenha mais pessoas, né, nessa aula. E é isso aí. Vamos agradecer a Deus. Amém? Amém. Alguém de Amém. vocês quer fazer uma oração de agradecimento ou eu faço eu? Pode fazer o senhor é bom de oração. Então oramos ao nosso Senhor e Salvador. Senhor, obrigado, meu Deus, pela vida do irmão Éder, da irmã Alice, do irmão Hermisson, pastor Esté, que entrou ali no começo. Obrigado, Senhor, por aqueles que talvez tentaram entrar e não conseguiram, que eles possam conseguir na próxima aula. Graças te dou, Senhor, por esta aula sobre perdão. Te louvamos, te glorificamos, porque eu passei por situações que tive que liberar o perdão, podemos falar com total propriedade. A irmã Alice, o irmão Éder, o irmão Hermes também já passou por situações como essa, e tudo isso, Senhor, nós entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que esta aula fique gravada no nosso coração e que possamos tirar grandes lições para a nossa vida diária, Senhor, porque o perdão é algo diário que nós precisamos carregar na nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos, conceda-nos uma noite de sono abençoada, no nome poderoso de Jesus. Te agradeço, Deus, pela oportunidade do irmão, do pastor Jonas, ter nos concedido esta grande honra, Senhor, estarmos com essas pessoas que são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Eu creio que esta aula, Senhor, ficará gravada no nosso coração, meu Deus, e que no tempo oportuno, Senhor, nós usaremos isto para nosso benefício e também para ajudarmos outras pessoas que passarem por situações como nós passamos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço, irmão Hermes, sua irmã Alice, irmão Éder. Fique com Deus. Até a próxima Amém. aula. Tchau, pastor. Paz. Tchau. Glória a Deus. Deus abençoe.
Filhinho, vem cá um pouquinho.